Bom dia, amiga. Amiga, continuando a nossa conversa anterior, o inimigo tem uma lista enorme de argumentos contrários ao que Jesus disse para levar as pessoas para bem longe da lei de Deus. Mas por que ele faz isso? Por vários motivos. Vou citar alguns. Porque ele odeia Cristo. Ele odeia a lei de Deus. Ele quer tomar o lugar de Cristo. Ele quer que prestemos obediência a Ele e não a Cristo. Ele quer que sejamos condenados no juízo final e não recebermos a vida eterna, pois Ele mesmo já está condenado e quer levar o máximo de pessoas com Ele. Satanás sempre quis estabelecer a sua autoridade e erigir o seu reino em oposição ao governo de Deus, porque ele tem inveja de Cristo. E com isso ele procura enganar os seguidores de Cristo e desviá-los de sua fidelidade e lealdade a Deus. Isaías 14, 13 e 14 diz o que ele dizia no coração. Ele falava: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. É isso que ele quer. E por isso ele cega a mente dos incrédulos e quer desviar os cristãos da verdade da lei de Deus. Veja o que diz 2 Coríntios 4:4. Satanás, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, amiga, ele não somente fala o que é falso, ele esconde o que é verdadeiro. Ele nos impede de ver o tesouro do Evangelho. Ele nos deixa ver fatos e até provas, mas não o seu precioso valor. Veja o outro argumento do inimigo de Cristo contra a lei de Deus. Ele diz: você não precisa guardar a lei, porque nós somos salvos pela graça, pela fé e não pela lei. Amiga, é verdade que eu sou salva pela graça, pela fé, mas por eu ser salva pela fé ou pela graça, eu obedeço à lei. Agora compara com o que as Escrituras Sagradas dizem em Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé ou pela graça? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Sabe, o inimigo continua dizendo por aí: é impossível aos seres humanos obedecer a esta lei, pois os mandamentos são difíceis de obedecer. Se você amar a Deus, já é o suficiente. Mas agora veja o que a Bíblia diz em 1 João 5:3. Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Sabe, amiga, Satanás crê que Jesus existe. Crê que Jesus é Deus, mas ele não o ama a ponto de obedecer. Ele não obedece a Cristo e também não quer que ninguém faça isso. O inimigo continua dizendo: Jesus veio para abolir a lei e os ensinos dos profetas antigos. Portanto, não precisa mais obedecer esta lei antiga e rígida. Mas em São Mateus 5:17, Jesus diz: não pensem que eu vim abolir a lei e os ensinos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Mas o inimigo não para por aí e continua dizendo: a lei de Deus durou até a época de Moisés no Antigo Testamento. E hoje, no Novo Testamento, não precisamos mais guardar a lei. E Jesus continua dizendo em Mateus 5:18: eu afirmo a vocês esta verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei,
nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. E o inimigo insiste em afirmar: mas hoje você não precisa obedecer os mandamentos antigos. Você só precisa conhecer Jesus, ajudar ao próximo e viver unidos com Deus para ser salvo. Se você fizer isso, não precisa guardar esta lei. Mas a Bíblia diz assim em 1 João 2, do 4 ao 6. Se alguém diz: eu conheço Jesus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. E quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. E nós sabemos, amiga, muito bem que Cristo viveu em plena obediência a todos os mandamentos da lei de Deus. Amiga, eu não sei você, mas eu já ouvi o inimigo dizer várias vezes: Jesus veio para nos dar um novo mandamento, o amor. Por isso não precisa guardar os mandamentos antigos da lei. Basta você ter amor em seu coração. Veja como Satanás confunde a mente das pessoas. Em 1 João 2, 7 e 8, diz, amiga: o mandamento do amor não é um novo mandamento. É o mandamento antigo, aquele que recebemos lá no começo. Aquele mandamento antigo, amiga, é a mensagem que nós já ouvimos. O mandamento do amor é eterno. Amiga, o mandamento do amor que Jesus deu a nós é novo porque a sua verdade é vista nele, quando esteve aqui em carne e osso e também em nós. O mandamento do amor é eterno, jamais terá fim. Foi por amor que Cristo nos criou e nos mantém. Por amor, Ele nos deu a lei, viveu a lei, nos ensinou a obedecer a sua lei. Por amor, Ele deu a sua própria vida para nos resgatar dos enganos cruéis de Satanás. E agora vem o inimigo dizendo que não precisa obedecer os mandamentos da lei, porque Cristo veio para nos dar um novo mandamento, o amor. Ele não sabe nada sobre o amor. Ele não entende nada sobre o amor. Continuaremos no próximo encontro, amiga. Beijo. Deus te abençoe.